Mas, Senhor, meus irmãos, estou aqui passando para trazer um resumo, né, do que nós estamos aprendendo no nosso pré-batismo. Vai ser só um resumão da nossa matéria, algo simples e objetivo. Primeiro, primeira aula eu ensinei o que é o batismo, né? Muitas pessoas batizam e não sabem nem o que está fazendo. Primeiro, essa palavra batismo no original quer dizer um mergulho. Mas então o que significa o batismo? O batismo significa uma confissão pública da nossa fé. Beleza? Se você não aprender nada no discipulado, pega pelo menos isso. O batismo é uma confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 9 está dizendo assim: a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aqui é a base bíblica, né? Porque a igreja primitiva não existia apelo, perguntava quem quer aceitar Jesus. Então, a maneira deles confessar a fé era se batizando. Hoje nós temos o apelo, mas a pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador. A única maneira de... Porém, a igreja primitiva não tinha isso, já ia direto para o batismo. Tinha o discipulado e ia direto para o batismo. Beleza? Então, o que é o batismo? Uma confissão pública da nossa fé. O batismo também é um dos sacramentos da igreja. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal sensível e insensível da graça de Deus. Ou seja, você pegar essa graça invisível, esse favor não merecido que Jesus fez na cruz por nós, e tornar ele palpável, tocável. Então, uma das maneiras, através do batismo e através da Santa Ceia, os dois sacramentos que acreditamos, né? Beleza, vamos lá. Por que eu devo me batizar? Foi também uma das coisas que eu ensinei. Por que o cristão, a pessoa precisa se batizar? Primeiro, porque é uma ordenança do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 16, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas porém aquele que não crer já está condenado. Então o batismo é a ordem de Jesus. O próprio Jesus se batizou, né? Está lá na Bíblia, e é uma ordem que Jesus deu. Aí a pessoa me perguntou, e se a pessoa que não batizou, ela aceitou Jesus, porém não batizou, ela foi salva? Sim, foi salva. Temos um exemplo na Bíblia, por exemplo, o ladrão. Quando Jesus foi crucificado, crucificaram com ele 2 ladrões. Porém, um zombava de Jesus, porém um arrependeu. Ele não teve tempo de batizar, mas porém ele acreditou em Jesus. Agora, quando a pessoa tem tempo e ela nega o batismo, aí ela corre um sério risco de perder a sua salvação, porque ela está negando uma ordem de Jesus, beleza? Segunda coisa, por que eu preciso batizar? Porque eu preciso participar da Santa Ceia. E o batismo, ele te dá liberdade de participar do corpo e do sangue de Jesus. Jesus no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 52, vamos ler lá, você pode acompanhar na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 52. Deixa eu caçar aqui. O próprio Jesus vai dizer assim: na verdade, no verso 53, disse Jesus: na verdade vos digo, que quem não comeres da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo a importância da Santa Ceia? Muitas pessoas não dão a ligança para a Santa Ceia, não dão atenção, acham que é um mero memorial. Não, mas tem uma importância no mundo espiritual muito grande. Então, o batismo nos dá essa legalidade de participar da Santa Ceia. Vamos lá, que é bem resumido, e eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Terceira coisa, por que eu preciso me batizar? Primeiro, porque é uma ordenança de Jesus. Segundo, porque eu preciso participar da Santa Ceia. E terceiro, porque o próprio Jesus batizou. Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, se batizou como exemplo. Por que eu vou negar o batismo? Você está entendendo? Beleza? E eu ensinei também na primeira aula
os símbolos do batismo, né? O símbolo, o que o batismo simboliza, que agora é uma simbologia. O primeiro símbolo que eu ensinei, que o batismo simboliza um sepultamento da velha criatura, né? Deixa eu dar um texto de referência aqui, vamos lá, Romanos capítulo 6 e o verso 4. Tem mais referência, mas eu quero citar aqui para ganhar tempo. Romanos 6, verso 4. Que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, fomos sepultados com ele no batismo. Tem outra referência aqui, né? Que é em Colossenses capítulo 2 e verso 12. Colossenses capítulo 2, verso 12. Que vai dizer, 2 verso 12, que vai dizer assim: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo significa o sepultamento da velha criatura. Por exemplo, se eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, então eu estou morto para o mundo. Então eu fui morto para o mundo, para ganhar nova vida em Cristo. Já que se eu estou morto, eu preciso que então ser sepultado, enterrado. Então o batismo simboliza pegar essa velha criatura que já foi morta para o mundo, esse sistema do mundo, e sepultar nas águas. Beleza? O primeiro símbolo do batismo. O segundo, que quer dizer também um novo nascimento. Se a pessoa foi sepultada, ela não ficou na água, mas ela ressurgiu, houve um novo nascimento. Ou seja, a pessoa nasceu de novo em Cristo Jesus. Beleza? Então, esse foi o resumo da primeira aula. Valeu! Fique com Deus.